um estudo expositivo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela vida, pela paz, por mais um dia que o Senhor concede ao seu povo de estar na tua casa, ó Pai. Ó Deus querido, que a tua palavra traga luz, traga renovação, traga forças, ó Pai, para este ano que se inicia, Senhor. Para que possamos, como filhos, ó Pai, confiar que podemos ser melhores, que podemos caminhar mesmo em dias difíceis, em confiança à tua palavra e ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos na nossa fé, dá-nos, ó Pai, um ano debaixo das tuas bênçãos, da tua graça, ó Pai, e que possamos, ó Pai, olhar para o futuro com graça, com alegria e com paz em Jesus. Ó Deus querido, fala conosco nesta manhã. Nós pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos fazer essa leitura, né? E a Bíblia vai ficar aberta, né? E vocês vão perceber um detalhe. Esse texto todo de Isaías, ele é regido por perguntas, né? E perguntas retóricas, né? Ou seja, na própria pergunta está a resposta, né? Isso é coisa de Deus, né? Então, né, nós vamos ler, né, no decorrer do estudo com esse entendimento, né? Com esse entendimento. E ele está tratando esse texto da majestade do Senhor nosso Deus, né? E aí vem a pergunta: como nós podemos ter no início do ano, né, nossa força renovada, a nossa esperança revitalizada, né, para termos, né, uma vida na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja que caminha com Deus. E o profeta Isaías, ele está tratando nesse texto da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E eu não encontro nenhuma razão mais eloquente do que esta, para termos esta igreja viva que nós tanto queremos. Esse povo forte e ativo, pelo qual nós queremos levar a nossa vida na confiança, para que as coisas possam acontecer no meio da igreja. E ela acontece a partir de quem? A partir da minha vida, da sua vida. Queremos uma igreja forte? Ela começa em você, ela começa em mim, né? O que eu tenho feito para isso, né? Então creia, tudo começa em cada um de nós, né? A W. Tozer, né, um famoso escritor do século passado, ele diz que o maior problema da igreja, e ele está falando da igreja, né, do século XX, e nós aqui falando da igreja de hoje, né, é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso umbigo, tomando o nosso próprio pulso, fazendo muitas vezes as coisas pela força do nosso braço e sem colocar muitas vezes na presença do Senhor. Então, se nós conhecemos a Deus e prosseguirmos em conhecer, como diz a palavra, em conhecer a Deus, isso é a essência da vida eterna, né? E Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o sentido, né? Aí perguntas: mas quem é o nosso Deus? Mas quão grande é o nosso Deus? Vocês percebem aí que vai muito da sua confiança, vai muito da sua fé para ter as respostas.
Quão poderoso é o seu Deus! Quão digno de confiança é o meu Senhor! Quão digno de honra e glória é o nosso Deus! Porque muitas vezes, né, e vai chegando assim o final do ano, a gente vai, né, como aquela atleta da Olimpíada, né, vai assim, e vai para lá e vem para cá, né? Se fosse um bêbado, a gente fala, fica ali caçando galinha, né? Mas muitas vezes a gente está, no final do ano, cansado. O meu genro disse, que por volta de outubro, novembro, ele falou, rapaz, estou tão cansado, eu não aguento mais olhar para aquela criançada. Né? E ele falou, você sabe, a gente tem que continuar, tem que caminhar. Porque eu creio que se Deus nos colocou, onde Ele nos colocou, é para sermos realmente usados para o louvor da glória do Senhor. Né? E eu tenho uma pequena experiência nisso, né? Porque a minha primeira turma, a minha primeira escola tinha, eu peguei assim sem experiência nenhuma, com 60 anos nas costas, 400 alunos. Imagine que era 400 provas. E corrigir essas provas. Um velhinho igual eu falava, Jesus, o que eu arrumei, né? Aliás, eu não, né? O que o meu filho me arrumou, que foi o Marcos Vinícius, que fez tudo, né? Ele fez eu fazer sociologia, fez eu fazer a inscrição nas escolas do estado. E o primeiro dia que eu cheguei lá, que eu vi 40 e poucos alunos numa sala, né? Amontoados, um em cima do outro. Ele falou, não tem problema, pai. Isso daí é de boa. Você chega na primeira aula, já começa a perguntar para cada um o que ele sonha com a vida. Né? E a parte de trás fica sempre os que dormem, né? 7 horas da manhã na escola. Aquela turmona dormindo, né? E eu, sem experiência nenhuma, fui perguntando, e aí, o que você quer da vida? Né? Aí você tinha aquelas respostas mais terríveis, né? Ou uns falaram, eu quero dormir. Então dorme. Outros, eu quero chefiar o tráfico. Então tá bom. É bom que você vai ser sempre jovem, né? Por quê? Porque morre cedo. Né? Aí eles faziam aquelas caras, né? Mas outros não, outros eram. Mas pensem nisso, você dando aula o ano todo. Pensem nisso, né? Você no seu trabalho, né? As lutas do dia a dia. O final do ano, às vezes, você chega assim meio que, né? E como renovar essas forças? Mesmo em casa, a rotina das crianças. É criança na escola, é buscar na escola, é ver a lição de casa, é roupa, As mães sabem, e os pais também sabem, como é a nossa vida. Então, chega assim no final de ano, é isso mesmo, a gente está assim, né? Os problemas do dia a dia, né, que nunca param de acontecer, né? Então, como renovar as nossas forças? Então, vamos lá. No texto, então, que nós vamos ler, Deus mostra para cada um de nós a grandeza. E Isaías escreve esse texto, mostrando a grandeza de Deus. Primeiramente, notem que em relação à própria criação que existe, né? Vamos ler ao verso 12 desse texto. Alguém pode ler para mim? 40, 12. Quem é esse Deus? E com a concha da sua mão mediu as águas. Quem é esse Deus? Que tamanho é esse Deus? Né? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Né? E aqui Isaías está usando uma linguagem poética, mas está usando uma figura que para nós é incompreensível.
Que tamanho é esse Deus? Maior que o universo. Vejam vocês, mediu as águas com a concha da sua mão. Se você pensar nos oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico, Mediterrâneo, nos rios, pense o que é isso e você saberá quem é o seu Deus. Quem é aquele que caminha com você. Mas qual é essa extensão dos céus? Os cientistas não sabem dar uma explicação, uma resposta. Eles não têm essa resposta, porque na verdade isso é uma matéria que vai estar sempre em aberto, sobre a mesa. O que nós sabemos é que este universo que ele mediu a palmos não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. De Deus. Mas você sabe hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz. E isso de diâmetro. E se você voasse na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria a bagatela de 93 bilhões de anos para ir de fora a fora. Às vezes você vai a algum lugar que tem uma fazenda, Por exemplo, a fazenda que era aqui do seminário, mais de 600 alqueires. Imagine você sair e medir. Você sair a pé, O universo é muito grande. E é Deus em que a palavra fala que ele mediu tudo isso a palmas. E ele vai dizer que recolheu na terça parte de um efa. Não foi um efa inteiro, mas na terça parte. Sabe quanto que é um efa? Na Bíblia. É 17,6 litros a 22 litros. Essa é o efa da Bíblia. E ele mediu tudo isso em 30% de um efa. O pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. É incompreensível para nós, mas o profeta está usando essa figura poética para provar uma coisa. O seu Deus é o Deus majestoso. Ele é maior do que tudo quanto ele criou. E esse é o Deus que se importa com você. E esse é o Deus que sabe que você se cansa e se fatiga. Mas ele caminha conosco. Ele caminha conosco. Verso 26. Alguém pode ler, por favor? Amém. Olha, realmente é uma linguagem poética quando ele diz isso, Levantai os olhos e veja, quem criou essas coisas é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Deus chama cada uma pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Isso é outra coisa espantosa, porque os cientistas dizem que há mais estrelas no firmamento do que os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus batizou a cada uma pelo nome, porque ele é grande em força, porque Deus é forte em poder. Quando as chama pelo nome, nenhuma das estrelas do céu vem a faltar. Este é o Deus pelo qual você ora. Esse é o Deus em quem você confia.
em quem você deposita a sua fé, a sua esperança. Acho que às vezes a gente é tão pequenininho, né? A gente tem um Deus do tamanho da nossa fé. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Esse Deus é poderoso e às vezes a gente caminha assim, tão murmurando, né? Como se Deus fosse ali um pequeno gênio da lâmpada. Fosse ali alguém, quem sabe? Mas a verdade é que só Deus é Deus. Aparentemente sim, da ideia, mas não é o caso, né? Vamos lá, 13 e 14. Alguém lê para mim? Gente que fala que a Terra é plana, né? Vamos lá, 13 e 14. Alguém pode ler? Amém. Vocês perceberam então que esse texto aqui, esse estudo, vamos dar crédito a quem, né? A quem é de direito. Foi escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, e Hernandes Dias Lopes tem essa, né, nos sermões dele ele coloca assim, quase que muita poesia, né? Ele já escreveu mais de 185 livros, né? E ele tem assim uma facilidade para falar com a gente que é algo assim muito gostoso, né? Muito gostoso. E Hernandes Dias Lopes, né, ele comentou de que esse texto são perguntas com respostas embutidas, né? São perguntas retóricas, como a gente diz, né? Ele diz assim: quem guiou o Espírito Santo? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Como se Deus precisasse de alguém, né? Um coach, né? Para o orientar, né? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho da ciência ou o caminho do entendimento. Então ele está perguntando, em outras palavras, para nós: em que escola Deus estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Onde Deus fez a pós-graduação, mestrado, doutorado, o seu pós-doutorado? Quem foi o professor de Deus? Quem lhe deu conhecimento? E aqui está algo tão sublime, porque todo saber procede de quem? De Deus. Toda ciência emana de Deus. Deus é a fonte do conhecimento, a fonte de todo saber. E é por isso que nós, como povo amado de Deus, não desprezamos o nosso cérebro, não jogamos o nosso cérebro fora. É por isso que nós valorizamos a ciência, porque toda a ciência, todo o saber, toda a verdade procedem de Deus. Então, quando você conhece pessoas assim muito inteligentes e quantas coisas descobriram em favor da humanidade, porque Deus é que dá o conhecimento. Você pode ser muito mais do que você é hoje. Eu não esqueço de um menino em fartura que ele tinha um mercadinho e ele tinha feito até o 2º, 3º ano de escola, e com quase 50 anos apareceu lá um militar que tinha sofrido um acidente e tinha perdido uma boa parte do cérebro, mas a parte de matemática ele tinha assim, muito boa na cabeça. Então ele andava todo tortinho, mas ele na vila lá onde eles moravam,
ele falava: vocês não querem aprender matemática? Eu amo ensinar. E esse moço foi lá com ele e começou a estudar com ele. E depois voltou para a escola, fez supletivo e terminou o colegial no supletivo e fez o vestibular de uma escola estadual e se formou em matemática. Isso já com uma certa idade. E hoje é professor. Quer dizer, todos nós temos o cérebro e a inteligência que Deus nos deu. Às vezes a gente usa, para coisas tão pequenas, coisas que, que não levam a nada. Nossos pensamentos são só ali assim, muito, muito pequenininhos, quando Deus quer te abrir o seu mundo. Eu não esqueço o dia que eu estava encerrando minhas aulas no terceiro ano de uma escola, e eu falei: olha, queridos, o mundo está aberto. O mundo está escancarado para vocês. Olhem e vejam que vocês podem ser grandes. Vocês têm tudo na mão. Vai pagar o preço? Vão pagar o preço. Mas tudo depende de você. Tudo depende de você. Aí os alunos falam aquele olhando, eu fiquei em cima. Esse professor doido aí. Mas é verdade. É verdade. Você pode muito mais em Cristo. Você pode muito mais no Senhor. Ser usado para a obra do Senhor. Ser usado pela sua família. Pela sua igreja. Sabe? E muitas vezes, por que não, pelo seu município, estado, país. Quantos juízes, quantos nós vemos aí de igrejas pequenas. Meu primo, ele estava no Rio de Janeiro, ele conheceu uma igreja lá, e tinha um ministro de Estado lá que ajudava a lavar o banheiro. Porque eles não tinham uma pessoa para limpar, então tinham várias turmas. E esse homem descia lá do alto do seu conhecimento, pegava a turminha dele, lavava o banheiro, limpava a igreja. Por quê? Porque o maior é Deus. Que o nosso Senhor, sim, esse é grande. Esse é que tem que ser honrado, louvado, pelas nossas vidas. Então, não sabemos fragmentadamente, mas Deus sabe. A verdade é essa. Nós sabemos fragmentadamente. Nós sabemos algumas coisas, mas Deus sabe completamente. De todas as coisas, nós sabemos parcialmente. Deus sabe o todo. Nós conhecemos em parte, mas Deus conhece tudo. E haverá um dia em que Ele vai abrir para nós o painel do saber. E nós conheceremos como também somos conhecidos, como diz Paulo. Esse Deus é digno de honra e de glória. Tem algumas pessoas que falam assim: olha, passei tanto aperto na minha vida e quando eu chegar no céu, eu tenho sérias perguntas para Deus. Quando você chegar lá, seus olhos vão se abrir e você vai perceber que tudo que acontece conosco é para o nosso crescimento. É para que nós coloquemos a nossa confiança naquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. É o nosso Deus. Mas vamos lá, 15 a 18. Irmãos, perdoa de eu repetir quando vocês falam, é que é para mim entrar no texto aqui, eu gosto de ler também. 15 a 18, alguém pode ler?
que nós vemos? Nesse texto ele mostra a grandeza desse Deus não só em relação à criação, não só em relação ao saber, mas em relação às grandes potências da época, as grandes nações da época de Isaías. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. E o verso 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, ele usa uma linguagem tremenda, porque num pingo que cai de um balde, não dá para refrescar o chão ressequido, nem matar a sede. E ele olha essas grandes potências. Vamos pensar na época? Quais as grandes potências da época? Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano. E hoje? Paraguai, Estados Unidos, Tô brincando, fica. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, porque não ali toda a União Europeia, os países da África, Ásia, Oceania. Deus considera todas essas nações, todas essas potências econômicas e militares, como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. E ele vai além, Deus vai além e diz o seguinte: é como nada, é como menos do que nada, é como um vácuo. Então, as nações que se insurgem contra Deus, as nações que blasfemam de Deus, as nações que acham que elas mesmas são a própria divindade, Deus olha para cada uma delas com todas essas conspirações da terra e ri, porque é ele quem levanta reinos, segundo o livro de Salmos. É ele quem levanta reinos, é ele que abate reinos, é ele que coloca reis no trono e faz esses reis caírem no trono. Só ele é Deus, só ele é o Rei Supremo. Creiam, esse Deus é em quem nós confiamos. Porque muitas vezes a gente se abala, Porque muitas vezes nós perdemos a nossa força. 19-21. Alguém pode ler? É bom assim que ninguém cochila, Nesse texto, a quem Isaías está comparando a Deus? Artífice, É o que faziam aquelas estátuas, dos deuses da época, O artífice funde a imagem, ourives a cobre com ouro, E ali eles colocam, o texto aqui diz: e cadeias de prata forja para ela. Ele diz aqui, ele compara aqui, o nosso Deus, o nosso único Deus vivo e verdadeiro, com os ídolos dos povos. Com os ídolos dos povos. Quando Deus tirou o seu povo de Israel, lá do Egito,
Por que mandou 10 pragas? Poderiam ter sido 2, 3, 4 ou 5. Por que 10? Porque cada praga desbancava uma divindade do panteão egípcio. Ele estava mostrando, só ele é Deus, que os deuses dos povos são deuses falsos, não são deuses de verdade. Não são deuses de verdade. Então, para cada deus egípcio, veio uma praga. Quando você olha lá para o Império Assírio, que tinha muitos deuses, o Império Babilônico, muitos deuses, Medo-Persa, vários deuses. O Império Grego, ele tinha um panteão de deuses gregos. Nós sabemos disso. Lembra de Paulo? Quando foi no Areópago, e uma estátua até para o Deus desconhecido. E é esse Deus que Paulo fala sobre aquelas pessoas. Mas só Deus é Deus. Aquilo que os homens chamam de deuses, aquilo que os homens dizem que é esse o padroeiro, ou essa é a protetora. E protetora? Quem é essa protetora? Não protegem nem a si mesmos. Quem se lembra de Elias? São feitos por mãos humanas, de barro, de gesso, de pedra, de pau. Mas Deus reina, e reina eternamente. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno. O nosso Deus é imutável e onipotente. O nosso Deus é onipresente. Ele é onisciente, transcendente e soberano, porque só Deus é Deus. Só Deus é Deus. E Isaías vai além, quando ele vai mostrar para nós, agora, a grandeza desse Deus em relação aos governantes da época, aos príncipes da época. Olha o que ele vai dizer nos versos 22 a 25. Alguém pode ler? Onde está agora a soberba dos faraós? Onde está agora Senaqueribe? Onde está Nabucodonosor? Onde está Ciro o Grande? Onde está Dario I? Alexandre o Magno? Onde estão os Césares de Roma com toda a sua pompa? Com toda a sua pompa. Onde está Tibério César, César Augusto, Júlio César, Cláudio, Calígula, Nero, Domiciano, Décio, Diocleciano? Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Porque Isaías diz, eles sobem ao poder, eles descem do poder. A flecha da morte os atinge lá nos seus palácios. Mas o nosso Deus reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Só Deus é Deus. Só Ele é Deus. Percebem esse texto como ele é poderoso? Escrito de uma forma poética, mas que nos mostra quem é aquele que caminha conosco. Naqueles dias mais difíceis, nos vales mais profundos. Você já percebeu aquele dia que você tem que fazer um exame, que você tem que deitar naquele lugar e a máquina entra dentro de um tubo lá? Eu esqueço até o nome. Eu levei meu filho para fazer esse exame.
e me deram como que a gente chama isso? Um negócio de que tinha ferro para mim poder ficar dentro da sala. É uma proteção ali. E o meu filho estava lá todo tranquilo. E eu estava quase desmaiando lá fora. Falei, se fosse lá dentro, eu já estava gritando. E é nesses momentos que você percebe que Deus caminha contigo. Que Deus caminha contigo, que Deus está com você em todos os dias, né? Então, Isaías vai mostrar para nós agora o verso 27, porque se eu creio nesse Deus, que é soberano, majestoso, isso tem algumas implicações. Alguém pode ler o verso 27? O povo de Israel era um povo reclamão. Um Deus que os tirou da mão dos egípcios, que abriu os mares, que desceu o pão do céu e caminhou com eles pelo deserto, mas ainda assim havia dúvidas, havia desconfiança, e não poucas vezes eles diziam, mas no Egito a gente tinha carne, tinha comidas à vontade. E muitas vezes as luzes do mundo são dessa forma. Os amigos do mundo, eles são assim muito mais simpáticos às vezes do que os meus irmãos da igreja. E a gente precisa tomar muito cuidado. Que não é nem pela maldade deles, mas pelo nosso coração que muitas vezes se deixa ir. E as coisas acontecem porque a gente resolveu dar mais valor para aqueles que são do Egito do que para aqueles que estão com o Senhor. E é preciso muito cuidado para a gente não se perder nessa caminhada. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Então aqui a gente começa a perceber as próprias queixas do povo tinham a ver com o fato de que o povo não estava conhecendo o seu Deus. No começo do livro de Isaías, Isaías diz que o boi e o jumento conhecem o seu dono. Mas para o povo de Israel não estava conhecendo o seu Deus. Se nós não conhecemos a Deus, irmãos, seremos um povo fraco, tímido e muitas vezes covarde. Nos assustaremos com qualquer barulho produzido pelos homens. E como a gente se assusta pelo barulho que os homens fazem, né? Quantas vezes, né, as nossas antenas parece que ligam, né? Chama a nossa atenção pelas coisas que acontecem nesse mundo. Mas creia, Deus está contigo. E por mais que o homem possa tentar fazer, Deus é maior. Deus é maior. Eu lembro que um dos meus funcionários, ele foi rebaixado de cargo porque ele tinha uma função e aquela função foi extinta. E ele se reunia comigo, ele chorava, ele falava, e agora, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho um planejamento para o meu salário. E falava, calma, porque eu nunca vi um servo de Deus não ser honrado. Nunca vi. Creia. E ele era um servo de Deus assim, é um servo de Deus totalmente comprometido. E não poucos meses depois,
ele já foi chamado para ser gestor de uma agência grande. E alguns anos depois, ele passou num concurso e hoje ele tem um dos melhores cargos dentro dos Correios. Ele é inspetor. E eu falei para ele, lembra que eu falava? Ele falou, que vergonha, né? Eu falei, então, para servo de Deus, a luta vem. Mas Deus caminha contigo, não tenha medo. Aí o profeta pergunta, por que diz, ó Israel? E fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Note, são duas queixas. A primeira é que Deus não está notando o que está acontecendo. A segunda é que Deus é injusto. Quantas vezes nós tomamos esse posicionamento? Nossa, mas que injustiça, né? Quantas vezes eu já falei, nossa, tem uma nuvem em cima, descendo trovão e raio da minha cabeça, porque não é possível. Mas que maldade, né? Tudo para aquele que crê em Deus é experiência para mudança, é experiência para crescimento, é experiência para ver o quanto Deus está do seu lado. Você vai descer na cova dos leões, você vai descer lá, né? Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, porque a minha cabeça, ela pensa, mas não vem. Ó. Aquele que desceu lá onde ele estava fazendo os vasos. Pode falar. Hã? Nossa. Casa do oleiro. Casa do oleiro. E quando o vaso não dá certo, ele mistura o barro novamente e forma um outro vaso, mais bonito. Por quê? Porque às vezes dói, às vezes a gente está quebrado, mas creia, Deus te levanta com força, Deus te levanta na certeza de que Ele está com você, está conosco, né? Porque se o meu caminho está encoberto ao Senhor, então Ele não é onisciente, Ele não sabe, né? Ele é limitado. E quando Ele diz, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, Ele está dizendo, nossa, como Deus é injusto. Eu mereço. Por que Deus não me dá? Eu estou passando por uma situação que não deveria passar. Eu merecia coisa melhor. Não sabeis? Não ouvistes o que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu quero dizer uma coisa. Deus não fica lá no céu esfregando as mãos assim, agora eu pego ele. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus não passa apuros. Ele está no controle de todas as coisas. Deus não está sem saber o que fazer. O que eu faço, né? Com aquela gente? Ou alguns anos, o que eu faço com essa pandemia? Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não está sem saber o que fazer com os dramas que você está vivendo. Porque só Deus é Deus. E Ele não se cansa, não se fatiga, não fica em apuros, não fica contra a parede. Nota uma coisa. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você nunca vai entender, você nunca vai entender. Mas Deus está no controle e Ele olha para você com o amor de um pai para um filho. Sabe o que significa? Há muita coisa na vida que eu não consigo explicar. O pastor não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir entender e nem explicar. Porque se eu pudesse entender Deus plenamente, eu seria igual a Ele. E eu estou tão longe, né? Mas
muito longe. E outra coisa, eu sempre vou ser limitado. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós não teremos nem no céu. Há coisas que você e eu não vamos entender. Eu olho então para a história de Jó, por exemplo, que foi golpeado na vida financeira, foi golpeado na saúde, no casamento, nas suas amizades. Ele perdeu os seus próprios filhos. E o que ele fez? Ele perguntou para o Senhor. E no livro de Jó tem 16 perguntas. Tem 34 queixas de Jó diante de Deus. E Deus respondeu a cada uma, não. Deus virou para ele e fez 70 perguntas. Vai entender Deus? Vai entender Deus? E diz a Bíblia que Deus restaurou aquele homem, mas não explicou. Deus promete o quê? Restauração. Nem sempre explicação. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Não se preocupe. Agradeça. E tenha certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai te levantar. Deus vai te exaltar. Não pare de orar pelos seus filhos. Não pare de orar pelas pessoas. Faça a sua parte na obra do Senhor, porque Deus está fazendo a parte dele. Creia nisso, Deus está fazendo a parte dele. E o reverendo, eu já falei isso daqui, o reverendo Hernandes, ele diz assim, alguém chegou para ele, pastor, eu vou chegar no céu com a minha listinha de perguntas. Aí o pastor virou, você não vai querer saber nada. Sabe por quê? Porque o céu é autoexplicativo. No primeiro instante que você chegar lá, todas as suas dúvidas serão dissipadas. Lá não há interrogações, lá há respostas. Deus vai abrir os seus olhos e você vai perceber o quanto Deus é amor. É lógico, e a promessa de Deus é essa. O que nós passamos aqui não é nada perante a coroa de glória que Deus está preparando para os seus filhos. É isso que Deus... Eu estou quase virando pastor pentecostal, hein? Para que eu falo em línguas. Estou brincando, eu não falo. Espera, que eu só estou torcendo para dar tempo. O verso 29 diz assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você esteja aqui hoje, minha irmã, meu irmão, sabe, com o tanque assim meio que vazio na reserva, né? Talvez esteja andando, né? Ali, né? Trôpego. Eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui para dar uma injeção na sua vida espiritual. Deus trouxe você aqui para dizer, você não precisa andar fraco e abatido, porque Deus Todo-Poderoso é o seu Deus, é o seu Pai, e Ele está aqui hoje para fortalecer a sua vida. O verso 30 diz, tenho 5 minutos, o verso 30 diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. O jovem tem vigor, o jovem tem força, enfrenta a luta, mas é limitado. Tem muito jovem aí cansado, né? Arquejado, fatigado. E é Deus quem pode multiplicar as nossas forças. Renovar o nosso ânimo. Só Deus pode te dar a verdadeira esperança. Né? Por isso, o verso 31 diz o quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Não é o forte na sua força. Também não é o sábio na sua sabedoria. Não é o rico na sua riqueza. Mas os que esperam no Senhor, esses terão as forças renovadas. Vou dizer mais. Pode falar. Aham. E glória a Deus. Uma outra coisa. Como está a sua autoconfiança? Porque na verdade não é o trabalho que você tem. Não é a empresa que você dirige. Não são os seus negócios. Não são os diplomas acadêmicos. Mas são os que esperam no Senhor. Esses, muitas vezes, não têm quase nada. Mas o Senhor os fortalece. O Senhor caminha com eles. O Senhor caminha conosco. E é como a águia, né? A águia, ela tem assim muitas coisas que ela faz. Mas tem um contraponto que é uma outra ave. Que eu estou falando aqui para encerrar. Tem uma outra ave. Chama-se pelicano. E ele não consegue voar. São voos assim muito pequenos. Sabe por quê? Vocês nem imaginam, né? Não, vocês já viram, mas... É porque ele tem um papo muito grande. Então é pesado, então ele empurra para frente. E muitas vezes a gente passa por isso, a gente conversa muito, a gente murmura muito. Por isso que a gente não consegue levantar altos voos. Porque a gente tem tanto para reclamar, tem tanto para murmurar, e a gente esquece de agradecer. E a gente esquece de colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu espero em Ti. Porque os que esperam em Ti renovarão as suas forças. Correrão com asas como águias. Creia nisso. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus esteja conosco a cada dia das nossas vidas neste ano novo. E você possa perceber que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Esta é a palavra de Deus para hoje e para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Eu saí correndo com a lição porque tem 10 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai me... mas é lindo esse texto do pastor, do reverendo Hernandes. Então, vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome. Nós rendemos graças a ti, ó Deus, por o Senhor caminhar conosco, mesmo quando às vezes estamos trôpegos, mesmo quando às vezes estamos cansados e sobrecarregados. Ó Senhor, renova as nossas forças. Nós só temos a Ti, Pai. Renova as nossas vidas. Renova a nossa família, Senhor. Caminha conosco, ó Deus. Ouve, Senhor, a nossa oração. E que nós possamos, ó Pai, olhar para Ti, ó Pai, e caminhar na Tua presença, sabendo que cada lágrima, ó Pai, será, ó Pai, compensada com a alegria de saber
que os céus estão abertos para os seus filhos, ó Pai. E o Senhor derrama suas bênçãos sobre a vida daqueles que são seus. Fica com cada um aqui, ó Pai, cada família que é representada, ó Pai, os de perto, os de longe, onde quer que estejam os nossos queridos e amados. A tua bênção chegue ali, ó Pai, e a proteção e o anjo do Senhor acampe-se ali, ó Pai, para cuidar daqueles a quem amamos, de todos, ó Pai, que o Senhor possa colocar em nossas vidas. Fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.